Queridos ouvintes, como já disse antes, estou fazendo este vídeo, no qual vou falar sobre a fronteira. Então, por volta do ano de 1989, em algum momento entre 6 e 7 de março, tive uma tentativa de atravessar a fronteira ilegalmente. Não se esqueçam, como eu disse no vídeo anterior ou nos vídeos anteriores, eu servi em uma unidade militar pesada e então decidi deixar a Romênia definitivamente. Para aqueles que não assistiram aquele vídeo, posso dizer que, por causa do que aconteceu no Exército, espancamentos sem motivo, trabalhos com metas, além da capacidade de um homem de 8 metros cúbicos, tínhamos que cavar 8 metros cúbicos de terra, muito compacta, muito densa, com a pá na mão, em algum lugar pendurado em uma corda, lá em cima, a uns 15, 20 metros acima do nível inferior do canal. Então, era um trabalho muito exaustivo, e além de tudo isso, havia espancamentos, humilhações e assim por diante. E tudo isso me fez decidir sair definitivamente da Romênia. E depois que fui libertado, tentei colocar essa decisão em prática. Na verdade, para quem não sabe, então, naquela época você não podia sair legalmente, então eu realmente dei entrada nos meus documentos na polícia para sair legalmente, mas você não tinha nenhuma chance. Então recorri à travessia ilegal da fronteira. Hum, Agora vou contar para vocês uma descoberta da Mamica, para que saibam que Deus fala com as pessoas. Foi assim. Mamica teve uma revelação em que dizia mais ou menos assim: para não sair ilegalmente do país, porque vai chegar um momento em que vamos sair legalmente da Romênia. E eu disse: olha, eu acredito em tudo isso. Como isso poderia acontecer? Porque nós estávamos na época dos comunistas e todas as fronteiras estavam fechadas até a Alemanha, então não existia país comunista que deixasse as pessoas saírem dele e assim por diante. Então eu tomei a decisão de sair ilegalmente. Então, deixa eu contar mais sobre a revelação da Maica. Então, Maica teve uma revelação em que Deus disse mais ou menos assim: hum, uma parte vai sair legalmente da Romênia, então uma parte grande dos jovens do país. Vai chegar um tempo em que as fronteiras se abrirão e parte dos jovens sairá para o exterior. Então uma parte muito grande, outra parte vai descer ao pó da terra, ou seja, vão morrer de forma natural, e outra parte. Eles serão preparados para passar pelo período crítico que virá sobre a Romênia. Então, Deus os prepara para que possam superar o período crítico que virá sobre a Romênia. E eu também acreditei nisso, que as fronteiras seriam abertas legalmente, mas não acreditei de verdade. Então, essa falta de fé me custou muito caro. Assim, na noite do dia 6 para 7 de março, eu deixei Baia Mare, porque eu morava em Baia Mare, e fui para Timisoara. Peguei um trem e fui até uma localidade. Agora não me lembro mais o nome dessa localidade, e em algum lugar perto da localidade de Senei. Na verdade, posso dizer que não fui pego na fronteira. Então eu e um primo meu, Orhat Ryan, queríamos atravessar a fronteira. Isso é verdade, mas estávamos andando pela linha do trem. Então, perto da localidade de Senei, não tínhamos chegado à fronteira. Estávamos simplesmente andando pela linha do trem. E a linha do trem não vai em direção à fronteira. Ela é paralela à fronteira. Acho que a uns poucos quilômetros da fronteira, 2 quilômetros ou algo assim, não acho que era mais do que isso. Então, estávamos andando paralelos à fronteira e de repente começaram a atirar com armas automáticas. Então, bem na nossa frente, a mais ou menos uns 10 metros, entre 6 e 10 metros, 2 soldados começaram a atirar com as armas, sem nos avisar. Também servi no exército e entendo o que isso significa. Então, a lei dizia muito claramente que primeiro você deve avisar a pessoa e dizer para ela parar. E se ela continuar se movendo, aí sim abrir fogo. Então, nem pensar em algo assim. Simplesmente apontaram as armas para nós e começaram a atirar.
E não foi tiro a tiro, foi rajada, ou seja, os dois atiraram em rajada. Então, naquela fração de segundo, eu só vi chamas de fogo azuis, verdes, vindo em direção às nossas cabeças e passando por nós. Deci, Então meu primo se jogou no chão, rolou e não parou. Eles fugiram mais para longe, mas os soldados não perceberam isso, porque a ferrovia estava em um nível mais alto do que o lugar onde os soldados estavam. Então eles simplesmente abriram fogo contra nós, sem aviso e com rajadas automáticas. Naquele momento, pulei para trás, pois sabia que era problema, e não havia chance de escapar a tão curta distância. Eu pulei para trás, me joguei no chão e eles continuaram atirando. Então eu só via chamas de fogo na minha frente, enquanto atiravam, mas, mesmo assim, não me acertaram dessa vez. Para aqueles que viram o vídeo da caçada, quando atiraram em mim e me acertaram, só me acertaram com o clarão da arma. Mas dessa vez, eles não me acertaram de jeito nenhum. Então, atiraram em rajada e não me acertaram. E eu gritei o máximo que pude: "Não atirem, eu me rendo!" Eles pararam. Vieram até mim e, ao se aproximarem, deram alguns passos. Percebi que meu colega, Urhatrian, tinha desaparecido porque ele rolou por cima dos trilhos do trem e saiu correndo. Porque ele sabia o que ia acontecer, não era a primeira tentativa dele, então eu estava, acho que era a segunda ou terceira vez, na primeira vez que me pegaram. Bem, ele já tinha sido pego uma vez, então não quis ser pego pelos soldados, porque sabia o que ia acontecer. Eu não sabia, então posso dizer que houve coisas, então vou entrar em detalhes, que vocês precisam entender como era a vida na época do Ceausescu e o quão perigoso era para aqueles que queriam deixar a Romênia e quantos não acabaram na fronteira, mortos por soldados, baleados e assim por diante, mas eu, por sorte, não fui baleado. E agora, vocês vão dizer, tudo bem, mas por que Deus permitiu uma provação tão grande sobre você? Então eu posso dizer para vocês que foi porque eu não acreditei na obra dele, porque na obra dele não. Deixe a Romênia, porque você vai sair legalmente. E então, quando as fronteiras se abrirem, elas ficarão abertas por pouco tempo. Então, você deve ir embora, porque depois elas vão se fechar de novo e ninguém mais vai poder sair do país. Então agora ainda é o período em que as fronteiras estão abertas. Mas eu não aconselho vocês a deixarem a Romênia. Então, eu não estou fazendo este filme para mudar a decisão de alguns de vocês e para que deixem a Romênia, nem pensar em algo assim. Então, porque eu sei que existem três partes. Uma parte deve ficar no país porque estarão preparados para superar as dificuldades que virão. Outra parte morreu por causas naturais, porque se passaram 30 anos. E outra parte vai sair legalmente do país. Amigos que também foram embora. Eu não moro mais na Romênia. Estou na Alemanha agora. Aqui é minha casa. O que vocês veem é minha casa. E și, agora vou contar mais sobre o que aconteceu na fronteira. Como Deus fala com as pessoas, e nas situações mais críticas, talvez vocês digam: Deus fala quando você faz silêncio dentro de si, quando está em um estado espiritual muito elevado e assim por diante. Saibam que não é assim. É verdade que precisamos estar em um bom estado com Deus. Isso é outra situação, mas Deus fala também nas situações mais perigosas. Então, Deus falou comigo quando eu estava sendo espancado, e vocês vão descobrir isso já já. Então, depois que atiraram contra nós, os soldados vieram até mim e, quando perceberam que o colega de Orhatra tinha fugido, ambos atiraram nele, tiro por tiro. Para quem sabe o que isso significa, o fogo mais perigoso, a curta distância, é o fogo automático. Então, primeiro atiraram com duas armas, fogo automático em nossa direção, depois eu gritei. Eles pararam, não atiraram mais. Eles vieram, perceberam que um de nós, ou seja, Orhatrian, tinha ido embora, fugido, e o avistaram à distância. E os dois atiraram tiro a tiro nele, mas não acertaram. Então os dois atiraram tiro a tiro nele. O tiro a tiro é o mais perigoso, porque a cada mira,
Ou seja, você mira, foca na pessoa e atira. É o mais perigoso, porque toda vez que você atira, você alinha a mira e foca naquela pessoa. Então os dois atiraram, mas não acertaram, porque ele corria em zigue-zague e não acertaram, não acertaram. Embora eles naquela hora não soubessem que não tinham acertado, porque conversavam entre si e diziam: "Vamos de manhã procurá-lo". Então eles achavam que tinham atirado nele e que ele tinha caído, mas ele apenas se jogou no chão, mas não foi atingido. Ele disse apenas que ouviu balas passando perto da cabeça, como se assobiassem. Então ele se jogou no chão e aqueles caras achavam que tinham atirado nele. E assim eles não foram mais. Disseram: "Ah, vamos procurá-lo de manhã". Não. E ficaram com as armas apontadas para mim e esperaram até a guarda chegar. Até a guarda chegar. Agora vou lhes dizer, me parece que eram 4 ou 6 soldados, porque não lembro exatamente, acho que eram 4 ou 6. Além de um oficial, um tenente de baixa estatura, forte, bem constituído, forte. E vieram. Então, me bateram. Agora vou entrar em detalhes sobre as surras para que vocês vejam Ahn, o quão perigosas são as surras deles. Então, o quanto eles violaram a lei. O quanto violaram a lei. Tentei achar meu processo após a Revolução, quando dava, mas já tinham descartado, para evitar que levássemos ao tribunal. Pegaram os processos e nunca mais foram encontrados. Então, e eu disse que vou entrar em detalhes. Eu não sabia na época por que eles só me batiam em um lugar. Por quê? Porque se você está com raiva de alguém ou fica nervoso com alguém, você bate onde conseguir. Bate nas costas, bate nas pernas, bate onde der. Mas eles sempre me batiam do estômago para cima e ainda batiam com força, ainda puxavam para cima. Eu sabia, porque sempre me batiam. she, E com apenas alguns golpes, você desmaiava. Então, depois disso, eu não sabia mais o que acontecia. um, Eu sei que 2 soldados me seguravam. Um segurava este braço e o outro segurava este braço. E os outros 2, que estavam ao lado deles, me batiam o tempo todo assim. Então, eles me seguravam para poder me bater melhor e me batiam o tempo todo assim, para cima. Eu não sabia por quê. Vou abrir um parêntese para contar o que aconteceu e depois seguir com a fronteira. Depois de uns 10 ou 12 anos, fui ao hospital, porque meu fígado doía o tempo todo, e fui a um médico que na época era o diretor, mas não vou dar mais detalhes, para que vocês não saibam quem é. acha, ah, Nem lembro se eram 12 anos. Prefiro não dizer para não revelarem quem era o diretor e não expô-lo. Então, não acho que seja bom dizer. E fui ao hospital e disse que o meu fígado doía o tempo todo, especialmente quando eu comia. Então, depois de comer, meu fígado doía muito. E ele disse, e eu até perguntei por quê. Os soldados sempre me batiam aqui e para cima com a bota. E então o médico me disse, olha, antigamente esse era o golpe mortal. Então, se você quiser matar alguém sem deixar marcas nele, é assim que você bate. Então, você esmaga o fígado da pessoa e sem deixar sinais externos, ou seja, não fica roxo por fora. Então, você bate de um jeito que esmaga o fígado, quebra, porque você sempre bate para cima e quebra o fígado e não ficam marcas. Eu sabia que queriam me matar, mas o Senhor estava comigo. Agora vocês verão que ele esteve comigo no momento mais crítico da minha vida. Posso dizer que essa foi uma das, se não a mais crítica. E eu disse, Senhor doutor, mas o que devo fazer? Olha, meu fígado dói o tempo todo, dói mesmo. Então ele disse, vão acabar com seu fígado. E agora o fígado se recuperou, mas os canais que levam à vesícula biliar não se recuperaram, cada um na mesma direção, e estão rompidos, cortados. E então, quando você come, o fígado produz suco gástrico e não chega mais à vesícula biliar. E aí dói porque as veias ou os canais que trazem esse suco gástrico ficam inchados. E eu digo que é por isso que dói. E agora, deixa eu te contar mais uma coisa muito interessante, ainda sobre isso, porque é encorajador para muitos, e talvez o que eu vou dizer agora seja útil para muita gente.
ah, Depois que o médico me disse que não havia mais solução para mim, ou seja, no médico não existia um remédio ou algo que ele pudesse me dar para que meu fígado não doesse tanto assim. Então eu fui até o Senhor e disse: Senhor, a única solução está só contigo, porque os soldados destruíram meu fígado. Eu sinto dor. Como vou viver a vida toda assim, com o fígado doendo desse jeito? O que eu faço? E eu disse: Senhor, fui até as pessoas. As pessoas não têm nenhuma solução, mas tu tens a solução para mim. Mas não recebi nada do Senhor. Mas pensei comigo mesmo: é isso que vou fazer toda vez que aquela dor vier. Eu vou fazer uma oração e vou dizer: vou ordenar, vou colocar a mão no fígado. Agora, para aqueles que não acreditam em curas, ou para aqueles que dizem que Deus não trabalha sob comando, ou algo assim, vou discordar de vocês. Desta vez vou discordar. Saibam que eu também acreditava nisso, mas agora não acredito mais. Então, toda vez que vinha a dor, eu dizia: coloco a mão no fígado e ordeno. E digo em nome de Jesus Cristo: fígado, seja curado. E eu disse assim no meu pensamento: Senhor, vou dizer, se for preciso, 50 vezes, 100 vezes, centenas de vezes, quantas vezes for necessário, porque eu não tenho outra solução. Então, se o Senhor não curar, eu não tenho outra solução. Então, toda vez que a dor vinha, depois que fui ao hospital, e o médico me disse que eram golpes mortais e que meu fígado estava rompido e que se curou de forma errada, toda vez que a dor vinha, eu colocava a mão e ordenava. E agora vou lhes contar, milagre, quantas vezes vocês acham que eu precisei ordenar? Vou aguardar para saber a opinião de cada um de vocês. sesti, Que foram 3 vezes, na terceira vez que ordenei, não senti mais nada, nem percebi que a dor tinha passado. Então, foram 3 vezes que ordenei e depois disso a dor nunca mais voltou. Então simplesmente me curei, a dor não voltou mais. Desde então, meu fígado nunca mais doeu. Posso comer gordura, qualquer coisa mesmo, que não tenho problemas com o fígado. Então nunca mais senti dor no fígado. Então Deus, na terceira vez que pedi, me curou, sem que eu sentisse nada, sem que Deus dissesse nada. Então, escolhi Deus como última solução e ele me curou. Então, simplesmente pedi, do jeito que os carismáticos fazem, sim, ou talvez até os pentecostais, não sei. Então coloquei a mão e disse: em nome de Jesus Christus, fígado, cure-se. E na terceira vez, quando eu disse, fui curado. Então, não foi a terceira vez consecutiva. Foram 3 noites. Doía quando eu comia. E, na terceira noite, não lembro quanto tempo passou entre elas, porque não doía toda noite, só quando doía. Então, fui curado. E, desde então, não tenho mais problemas. Vamos voltar para a fronteira. Então, depois das surras, a guarda te pegava e te levava até o posto. Então, eu estava em algum lugar por ali. Não. Também me lembro de dizer que, no momento em que fui pego, colocaram o chapéu sobre meus olhos e me amarraram, sim, e me vendaram os olhos. Então, eu não vi nada. Não sei dizer qual foi a distância entre o lugar onde fui pego e o posto. Eu estimo 1 quilômetro. 2, 3 talvez, mas provavelmente não foi tanto. Acho que uns 2 quilômetros ou 1,5 quilômetros. Enfim, então, do momento em que fui pego até o posto, pancadas o tempo todo, então não sei dizer direito, porque eu estava mais desmaiado do que acordado, então quando eu desmaiava, acordava apanhando de novo. Então não sei dizer para vocês, mas o que eu sei dizer é que eu não os odiava, então não sei explicar como. Então eu não odiava os soldados que me batiam. Os golpes mortais, na época, eu nem sabia que eram mortais, então eu não guardava rancor e nem odiava eles de jeito nenhum. Então eu simplesmente me lamentava, gritava, mas não os odiava. E esse momento, vou contar esse segredo para vocês, porque é um segredo muito grande para aqueles que eu espero que nunca passem pelo que eu passei. Mas se mesmo assim vocês passarem por provações, esse é o segredo. Se vocês quiserem que Deus fale com vocês mesmo nas situações mais críticas, não odeiem. Esse é o único segredo. Não odeiem. Se não conseguirem pensar algo bom, ao menos não desejem o mal, nem odeiem eles.
Então eu não os odiei. Não os odiei de jeito nenhum, nem mesmo as surras. E agora eu mostro para vocês que realmente não os odiei. Após chegar ao posto, antes mesmo de ser pego, contei que naquela época era raro ter chocolate, mas eu tinha na bolsa porque tinha preparado antes. Para fazer os meus esforços, você precisa comer algo. Para não levar comida, coloquei chocolate e doces. Depois que fui pego pelos soldados, avisei: Ei, tem um pouco de chocolate ali. Peguem antes que eles venham e encontrem. Eles pegaram, comeram, mas de apanhar eu apanhei. Então, não posso comprar os soldados com chocolate, mas pelo menos não os odiei. Após chegar ao posto, ainda restaram alguns doces ou chocolate. Eu disse para os outros: peguem dali, porque de qualquer jeito eu não preciso mais. Vocês já me deram chá suficiente. Mas não, eu não disse isso. Estou brincando agora. Não, eu não disse isso. Eu disse: podem pegar à vontade, é para vocês. Podem pegar, porque eu não preciso mais. E eles pegaram. Então, para você ver a moralidade deles, né? Te batem até te arrebentar, mas pegam o chocolate. Mesmo assim, tudo bem. Fizeram certo. O chocolate eu dei de coração, então, mesmo que ele tenha me batido, eu não odiei o que aconteceu. Foi algo muito bonito. Então, se você não odeia na situação mais crítica e se está preparado para que Deus fale com você. E no momento em que me batiam, eu desmaiei. Quando desmaiei agora, eu não posso dizer como o Senhor falou comigo, porque eu sei que desmaiei. Bem, o que aconteceu? Eu só sei que, de repente, vi uma mesa. Então, enquanto eu desmaiava, não sei quanto tempo fiquei assim. Desmaiado, não sei, pois sem consciência não se percebe o tempo. Então eu só sei que do momento em que paramos até o posto, eu ficava acordando e desmaiando, e em um desses desmaios agora, para brincar, foi isso. Então, desmaios. Ele fez isso para fazer silêncio dentro de mim. Então, Deus vai falar quando você faz silêncio dentro de mim. Dessa vez, não fui eu quem fez silêncio em mim, foram outros, pelos soldados, fiquei em silêncio sem querer. Então, durante o tempo em que eu desmaiei, aconteceu o fenômeno de que eu fiz silêncio dentro de mim. Sim, e de repente eu vi uma mesa, Como já fui à embaixada americana, sei o que significa embaixada. Embora fosse na época dos comunistas, eu também fui lá e vi que era como na embaixada. Só que não era um escritório, não era seguro, porque na embaixada os escritórios são seguros para que a pessoa que trabalha lá não possa ser baleada ou agredida. Mas eu vi uma mesa mais alta e sem segurança, e isso me surpreendeu. E na minha frente veio uma pessoa mais velha, com cabelo branco na cabeça, e uma senhora muito elegante, com o cabelo mais volumoso, muito elegante e com o cabelo grande. E eu entreguei vários documentos para ela e sei que entreguei 3 séries de documentos. E a cada série de documentos que eu entregava para essa senhora, ela era muito, muito boa. Agora, em contraste com o que eu vivia na fronteira, espancamentos e assim por diante. A senhora era extremamente boa comigo. E eu entregava documentos que não eram os melhores, e ela pegava os primeiros documentos. Ela olhava para eles e dizia: não são muito bons, não são muito bons. E ela balançava a cabeça assim, mas dizia: tá bom, eu aceito mesmo assim. E eu dei para ela 3 conjuntos de documentos, cada um com algum problema, não eram muito bons, e ela balançava a cabeça, mas no final aceitava, e da última vez, isso era muito interessante. Ela tirou uma folhinha formato A4. Olha, aqui eu também tenho um papel, mas esse é um pouco maior. Formato A4 ela tirou e me deu. E nesse papelzinho também tinha ao redor folhas de carvalho muito interessante, nas bordas folhas de carvalho verde. E tinha muito pouco escrito nela. E eu terminei de olhar o que significava esse papel com folhas de carvalho ao redor e com muito pouco escrito nele. Porque normalmente, quando você entrega um papel para alguém, qualquer atestado ou qualquer coisa que você dá tem um pouco mais de coisa escrita. Mas esse aqui era só um título mais longo e muito pouco escrito. Meu nome e muito pouco escrito sobre o que significava esse papel.
E normalmente, os soldados fizeram o dever deles, continuaram me batendo, me acordaram e eu fiquei surpreso com o que eu vi. Eu continuava apanhando, até chegar ao posto e depois também no posto. Então, a noite toda, até de manhã, eles pararam e me pegaram, me vendaram de novo para eu não ver nada e continuaram me levando assim, sempre de pé, me chutando. Para vocês saberem como foi até, na vila, acho que em Senney, porque não sei dizer, pois estava vendado, não sei onde era. Me levaram para uma estação de trem e a polícia me pegou. Depois fui levado para a prisão em Timisoara. Sim, e vou contar para vocês o que significou a prisão. Então lá eu vi pessoas sendo espancadas como nunca vi na minha vida, e não sei se vocês conseguem imaginar. Então havia muitos estudantes, e eles batiam ainda mais forte nos estudantes, mas não sei por quê. Comigo, não me bateram mais nem na delegacia, nem na prisão. Agora posso dizer que eu tinha alguns parentes em Bucareste, pessoas de posição mais alta. Posso dizer que não há perigo nenhum em falar isso. ahm, Alguém com o nome de Tieterche, porque eu tenho alguns parentes. Assim, por meio desta esposa, dizem que naquela época não éramos parentes, mas mesmo assim ele nos ajudava. Então, no final das contas, me casei com uma parente desse tal de Tieterche. Então, esse senhor era uma pessoa de posição muito alta. Em Bucareste, meu velho, eles intercederam com meu tio, tinham algum conhecido com ele. E enfim. Então não fui mais espancado na prisão, não fui mais espancado de jeito nenhum, mas os outros estudantes continuavam apanhando. Então eu vi pessoas sendo espancadas nas costas. Azuis, um azul escuro, do jeito que está agora. Agora, como o microfone fica quando está azul mais escuro, então ainda mais escuro esse azul agora, né? Então, quando muda e fica azul escuro, bem escuro. Ah, olha, mais ou menos assim, mas ainda um pouco mais escuro, só um pouco mais escuro. Então, de cima, na parte de trás, de cima até embaixo, era tudo azul. Então não dava para ver uma parte que fosse vermelha ou de outra cor. Como é a pele, então era tudo azul, de cima até embaixo. Pense que eu esmaguei a carne nas costas, era assim que eles estavam de tanto apanhar. Então, na cela em que eu estava, por umas 2 ou 3 semanas, eu vi ah, ah, batuts. espancados, com os olhos saltando da cabeça, e não levavam para o hospital. Então, com o olho saltando da cabeça, e não levaram para o hospital. Então, eram horrores que raramente você pode imaginar. Estou contando tudo isso porque não sei quem mais vai contar para vocês ou quem mais já esteve na fronteira. Ou muitos, talvez, não tenham coragem de contar ou sentem vergonha de falar essas coisas. Mas eu acho que essas coisas precisam ser conhecidas. Não acho que devam ser escondidas. Acho que precisam ser conhecidas para sabermos o que significa a Romênia. E agora quero dizer que na fronteira não estavam nem Ceausescu, nem os grandes comunistas de Bucareste. Eram soldados simples. Então, que tipo de tratamentos, então, desumanos? Pense que naquela época eu tinha 52 quilos. 52 quilos. Olha, Mirka, ele não me matou, mas Deus me salvou, e mesmo assim, foi dele que ele falou. Então, o Senhor permite até essas provações sobre nossas vidas. E agora a pergunta é, por quê? Mas deixa eu contar tudo até o fim. E depois disso, a gente vai tentar entender o que aconteceu. Então, depois do que eu vi, para vocês verem que se cumpriu exatamente. Tudo o que vi, enquanto era espancado, que o Senhor me mostrou sobre aquela senhora, se cumpriu exatamente. Não sei mais dizer quantos anos depois, acho que uns 20, 25 anos depois, não sei quantos anos se passaram desde então. Sim, porque foi Só um pic, a fost în 1989. em março. E acho que 25 anos depois, ou 30, algo assim. Não me lembro mais. Uns 25 anos depois, vim para a Alemanha. E o meu maior choque foi quando fui para, aqui se chama Escritório para Estrangeiros. Na Alemanha, chama-se Ausländerbehörde.
Ausländerbehörde. Lá eu fui e entreguei documentos, porque era logo depois da Revolução. Não, desculpe. Logo depois que a Romênia entrou na... Não, antes da Romênia entrar na União Europeia. Então era por volta de 2005. Sim, por volta de 2005. Eu fui, não conhecia nenhum romeno por aqui, e fui e levei documentos em romeno. Então, levei a certidão de nascimento em romeno. E veio uma senhora, se chama Helmish. Agora, não sei se é certo dizer o nome, mas é uma senhora. Quando a vi, fiquei chocado, porque me lembrei do que o senhor me mostrou na fronteira. Então era uma senhora assim, com o cabelo branco, grande e branco, e muito, muito bondosa. Então ela veio até mim e perguntou: "Que documentos você tem?" Ela falava comigo em alemão, que eu não entendia, e não queria falar em inglês, que eu entendia um pouco. Eu entregava os documentos em romeno. Ela olhava para eles, balançava a cabeça e dizia que deveria ser traduzido, porque depois falaram comigo em inglês e disseram que deveria ser traduzido. Mas não sei onde te mandar. Deixa assim que deve estar bom. E eu entreguei em romeno. Depois entreguei os diplomas, do mesmo jeito. Não estavam traduzidos, entreguei a certidão de casamento, também assim. Então, foram 3 tipos de documentos. Nenhum deles estava traduzido para o alemão. E ela balançava a cabeça. Deveria ser traduzido. Nós não entendemos romeno, mas deixa assim. Deve estar bom desse jeito. E o que aconteceu? Depois de uns 6 anos, recebi a cidadania. Cidadania. Exatamente assim foi. Um papel A4, com folhas verdes em volta e escrito bem pouco nele. Einbürgerung, ou seja, cidadania, meu nome e a data de nascimento. Só isso e uma assinatura. Só isso. Então, está escrito muito pouco. Ainda tenho ela, ainda tenho. Então, está escrito muito pouco. Então Deus, na época dos comunistas, em 1989, me mostrou que eu receberia a cidadania alemã. Mas eu não sabia, naquela época, o que significava aquele papel. Então o plano de Deus foi que eu viesse legalmente da Romênia e recebesse a cidadania alemã. O que de fato aconteceu. Então Deus fala com as pessoas mesmo nas situações mais críticas. Mas vamos continuar. Depois que cheguei na prisão, tive um tratamento, posso dizer, preferencial. Então, não fui mais espancado. Peguei algumas roupas para vestir, todas rasgadas, muito grandes e muito rasgadas. E fiquei, não sei dizer ao certo, 2 semanas ou 3 semanas preso lá. Lá eu vi pessoas apanhando mais do que na fronteira. Na fronteira, pelo menos, eles tentavam não deixar marcas. Queriam te matar, sem deixar vestígios, mas você estava com a polícia. Aqui eles não se importavam. Te batiam até te quebrar todo. Arrancavam o olho da pessoa com tanta surra e depois de alguns dias levavam a pessoa com o olho arrancado e depois colocavam de volta. Mas eu não apanhei desse jeito, porque acho que meu pai interveio por mim. E eu sei disso, então não recebi essas surras. Ok, Äh, depois que cheguei, minha pena foi comutada. De prisão para prisão no local de trabalho. E fui trazido para casa, em Baia Mare, e fiquei, não me lembro ao certo, digo, entre 5 e 7 ou 8 meses de prisão no local de trabalho, até a Revolução, depois da qual fui libertado. ähm, O que posso dizer a vocês é que Deus trabalha e fala com as pessoas ainda hoje, mas as pessoas precisam prestar atenção e, mesmo nas situações mais críticas, Deus está conosco. Digo isso a vocês, provavelmente alguns de vocês vão passar por situações críticas. E saibam que Deus está conosco e não devemos perder a esperança. Aconteça o que acontecer. E agora, como alguém que já passou por espancamentos tanto no exército quanto na fronteira, mas a fronteira foi o máximo. Sim, eu lhes digo para não terem medo, exatamente como diz a palavra do Senhor. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas que não têm nenhum poder sobre o espírito. Mas temam ainda mais aquele que pode lançar tanto o corpo quanto o espírito no inferno. Temos um espírito imortal que não morre independentemente dos castigos na terra.
No momento em que acontece, você já não sente mais nada, mesmo quando é mais intenso. E você está no seu espírito, que não sofre. Esse não é castigado. Quem é castigado é só o seu corpo. Depois disso, a passagem é fácil. Então, não precisam ter medo da morte. Tenham medo de Deus, porque com Deus nós passamos além da morte. Vocês podem perguntar: por que Deus fala? Vocês sabem por que Deus fala? Para que coloquemos toda a nossa esperança nele, para que coloquemos toda a nossa esperança nele e para sabermos que ele vê o nosso futuro. Agora, pensem que ele também viu o meu futuro daqui a 20 a 25 anos e me mostrou exatamente o que vai acontecer. Mas pensem que o mesmo Deus vê também o nosso futuro eterno. Ele sabe o que vamos fazer quando chegarmos ao céu. Por isso, é muito importante que coloquemos toda a nossa fé em Deus, que acreditemos que a Bíblia é a sua palavra escrita para nós e que a vivamos para que, quando terminarmos a nossa jornada nesta terra, possamos estar com Ele na eternidade. Então esse é o propósito pelo qual Deus nos mostra que está conosco até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Tenho muito a contar. Se eu compartilhasse todas as revelações e coisas que o Senhor Jesus me mostrou, seriam centenas. Alguém me perguntou esses dias: mas você conta sobre a sua vida, mas até quando você vai ter coisas para contar? Fique tranquilo, porque tenho centenas, centenas. Será que Bem, agora não. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é encorajar vocês a confiarem em Deus, para fortalecermos nossa fé. Vocês sabem que essa é a maior coisa que podemos fazer uns pelos outros. Fortalecermos nossa fé, termos fé em Deus, com quem passamos até pela morte. Então, é o mesmo Deus. Eu só queria confirmar isso para vocês, porque já vivi muitas coisas. O mesmo Deus que está nesta vida conosco, quando pensamos nele, sim, o mesmo Deus está também além da morte. Então, continuamos a nos relacionar com ele da mesma forma. É o mesmo Deus. É um Deus bom. É um Deus bom que está conosco mesmo, na situação mais crítica da nossa vida. Ele está conosco e ao nosso lado agora, porque ele permite essas provações. Ele permite para que saibamos que devemos ouvi-lo. Deus me falou claramente pela minha mãe: não vá, as fronteiras vão se abrir. Mas não acreditei e insisti dizendo: sim, mãe, que as fronteiras vão se abrir, mesmo estando tudo fechado. Então nisso eu não acredito mais. E a minha falta de fé me custou caro. Agora quero chamar a atenção de vocês, que se não acreditarmos em Deus, isso vai nos custar caro. Se não acreditarmos que a Bíblia é a palavra dele, vejam que uma hora isso vai nos custar caro. E como me custou caro, porque eu não acreditei no que Deus disse, que as fronteiras iriam se abrir. E eu tentei atravessar a fronteira e acabei sendo pego, espancado e passei por situações tão próximas da morte. Eu recomendo que acreditemos em Deus e no que está escrito na Bíblia. Se colocarmos nossa fé em Deus e acreditarmos que Jesus morreu pelos nossos pecados e vivermos na terra como Ele quer, teremos uma vida feliz na eternidade. Muito obrigado por me ouvirem. Quero encerrar, porque não quero que este vídeo fique mais longo. Já tem 40 minutos, 38 minutos. Muito obrigado mesmo.